corrida também é importante, além de ser uma atividade física, né, então ela também auxilia nesse processo. Tem gente que fala: "Ah, é bom evitar exercício de impacto para quem tem varizes", né. Isso, assim, a gente evita em pacientes mais graves, né, quando chega num estágio mais grave, mas de uma forma geral é super benéfico. Varizes podem virar algo mais perigoso ou são sempre inofensivas? Não, pode virar sim. Na verdade, a grande maioria dos casos são inofensivas, tá? Na grande maioria das vezes, as varizes, você vai passar ali anos com aquelas varizes, pode ser que não evolua para os estágios mais avançados da doença venosa. Mas, quando evolui, ela complica com feridas, né, que são as famosas úlceras varicosas, com tromboses superficiais, tromboses de varizes e de veias como safena. E essas tromboses superficiais, elas podem levar a uma trombose profunda e também a uma embolia pulmonar. Então, se a gente não quer pagar para ver, né? A gente não quer deixar esse quadro de doença venosa avançar e chegar num estágio tão avançado, tão grave. Então, a gente prefere sempre tratar desde o início, para Muito evitar que isso bem. aconteça. Quais doenças vasculares mais afetam pessoas jovens e passam desapercebidas? Olha, pessoas jovens geralmente são mais acometidas por problemas de varizes, principalmente quando tem um histórico familiar, e muitas vezes passa despercebida justamente porque essa pessoa geralmente às vezes tem uma mãe ou um pai que já tem, aí fala assim: ah, minha mãe tem essas veias iguais às minhas. E ela às vezes não dá a devida importância, principalmente os homens, porque as mulheres acabam tendo a questão mais estética, né? Elas procuram muitas vezes por questão estética. O homem não, o homem ele procura geralmente tratar o problema das varizes, quando as varizes já estão bem calibrosas, né, quando já está incomodando mesmo, né, quando já está inchando, quando ele já está tendo algum sintoma. Então, geralmente são as varizes, mas a trombose também pode acometer pessoas jovens, né, e às vezes ela pode, não apresentar tantos sintomas, ela pode às vezes ser uma trombose pequenininha ali numa veia de panturrilha, a pessoa sentiu uma dorzinha, achou que aquela dor era muscular, só que aquele trombinho pequenininho, ele pode soltar, migrar e parar no pulmão e causar uma embolia. Então, pessoas jovens, principalmente, que fumam, que fazem uso de hormônios, mulheres no ciclo gravídico puerperal, na gravidez e no puerpério também, né, porque aumenta muito o risco de trombose. Para você ter ideia, na gestação, a gente tem um aumento de 5 a 10 vezes do risco de trombose, e no puerpério até 35 vezes, e geralmente são mulheres jovens. Além dessas duas, o que a gente vê menos frequente em pacientes jovens é a doença arterial, mas as pessoas que têm fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão, mesmo sendo jovem, ela pode ser acometida pela doença arterial. O que a senhora aconselha para esses jovens que vão a academias, tomam hormônios, tomam Hum. uma série de substâncias para ficarem super bombados? Que conselho a senhora daria para essas pessoas? Olha, se as pessoas soubessem, né, quanto que esses hormônios prejudicam a saúde, né, e podem causar aí uma trombose e até uma embolia pulmonar que pode ser fatal. Então, assim, hoje em dia está muito comum, a gente vê muita gente tomando hormônio, muito mesmo. Muitas vezes fala que está fazendo acompanhamento médico, inclusive, mas é um uso indiscriminado, que a gente não recomenda, né. Os hormônios, eles têm suas indicações. Aí, de hormônio, a gente está falando de estrogênio e testosterona, tá, nesses casos. Esses No caso do anabolizantes, anabolizante é mais a testosterona, né, na verdade, mas os hormônios que aumentam o risco de trombose são os estrogênios o e a GH testosterona. no caso? O GH não, mas, tem outros efeitos deletérios, É, né. mas ele tem efeitos Tem colaterais, né? efeitos outros efeitos colaterais, mas em termos de trombose, né, aí entra a testosterona e o estrogênio, que aumentam o risco. Então, tem que ser totalmente individualizado, tem que ser bem avaliado. A gente usa em casos de reposição hormonal para mulheres na menopausa. Claro, tem as mulheres que precisam usar anticoncepcional também, não sou contra, imagina, de forma alguma, anticoncepcionais têm inúmeros benefícios, além de prevenir uma gestação, tem inúmeros benefícios, né, para muitas mulheres, tratam doenças. Então, não é que não é para usar, mas tem que ser usado como uma forma de reposição. Não em doses suprafisiológicas, como as pessoas usam, simplesmente para aumentar a massa muscular. Muito bem. Nem sempre a dor vem com alarme, às vezes vem com uma amputação. Por favor, comente.
Essa frase assusta um pouco, né, mas infelizmente é algo que pode acontecer. Porque muitas vezes a doença arterial, né, o paciente começa a sentir aquela dorzinha para caminhar e ele negligencia isso. Acha que é o quê? "Ah, eu tô sedentário, eu tô cansado". Então a pessoa até começa a caminhar menos, porque aí ela caminhando menos, ela não sente tanta dor. E aí a gente chega num estágio que ela apresenta uma ferida, uma necrose, e aí já pode ser tarde demais e acabar evoluindo para uma amputação.